Ela construiu sua trajetória no mercado condominial com dedicação, busca constante por evolução e um olhar humano que faz a diferença na gestão. Bora conectar com a Aline Vasconcelos. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar te recebendo aqui, é muito bom. A gente está cada vez mais sabendo como é que é os bastidores e também a gestão dos síndicos profissionais. Vamos começar logo de cara aqui. Você está há 6 meses como síndica profissional, mas já atua no mercado desde 2019. Exatamente. O que foi que lhe levou a fazer essa transição? Então, e primeiro explica pra gente qual era a sua atuação antes de estar como síndica profissional. Eu trabalhava, né, como você mencionou, já desde 2019, trabalhava como administradora de condomínio, né, bem no operacional mesmo, lá na ponta, né, como as pessoas falam. E eu ficava, né, internamente no condomínio, resolvendo tudo, auxiliando o síndico, atendendo prestador de serviço, comandando a equipe, supervisionando limpeza, supervisionando tudo. Moradores também, né, atendimento aos moradores, tudo mais, tudo. Atuava como síndica. E como foi essa transição de vir, eu quero atuar agora como síndica? Bom, não sei, muitos não me conhecem o Leandro, mas não me conhecem, né? Eu sou esposa do Leandro Vasconcelos, o CEO da Bem Perto Soluções Condominiais, e eu já tinha o curso de síndico. Ainda como administradora, eu fiz o curso justamente para aprender e conhecer esse outro lado da gestão, porque eu sabia a parte do operacional, da administração, mas não tinha o conhecimento do síndico, né? A parte da legislação condominial, a parte de assembleias. Isso eu fiz o curso para aprimoramento mesmo. Daí surgiu como que eu fui, né, assumir mesmo o condomínio. Eu trabalhava numa terceirizada e eu tinha um sonho de ser mãe, né? Assim, a gente estava planejando e tudo mais. Já estava naquela expectativa. Exatamente. Daí o Brian veio. Aí eu fiquei naquele coração, ai meu Deus, como é que eu vou trabalhar no CLT e tudo mais? E vou deixar meu neném com quem? Enfim, ficou esse negócio. E como o Leandro já bem estruturado no ramo condominial, né? Aí o Leandro falou assim, e ele estava crescendo, já estava com 4 condomínios. O Leandro sozinho já estava com 4 condomínios. Aí eu via também essa necessidade dele de ter uma pessoa de suporte, né? Um apoio com ele. Daí, como eu já tinha experiência, tinha capacitação, era uma boa profissional. Daí ele falou, não, a gente conversou e Estou precisando de mais uma pessoa me ajudando. Na verdade, eu que me ofereci. Que é isso, Leandro? Esperou a Aline se oferecer, eu não acredito. Questão da estabilidade, né? Sim. Questão da estabilidade, justamente. Daí eu falei assim, não, fiz a proposta para ele. Como uma colaboradora mesmo, fiz a proposta e tudo mais. Aí mostrei os pontos positivos, né, que ele poderia ter comigo na empresa e tudo mais. E graças a Deus deu tudo certo, foi só crescimento, né, e desde quando eu entrei a gente já pegou 2 implantações, né, do período que entrei. E implantação é o maior desafio de um síndico, seja profissional ou orgânico. Com certeza. Até porque a implantação ela vai refletir nos 5 anos posteriores do condomínio. Então, uma má implantação pode acabar com os próximos 5 anos, como uma boa implantação pode trazer esses próximos 5 anos tranquilos. Eu falo 5 anos me baseando muito nas garantias que vão se encerrando nesse ciclo. Responde também por 5 anos. E responde por 5 anos. Exatamente. Mas que o mandato não tem condomínio que o mandato é 1 ano, 2 anos, né? O mais normal. Mas o síndico ele responde até 5 anos. Então, tem toda essa responsabilidade também, né? O que te motivou a decidir seguir exclusivamente como síndica? Olha... É cada pergunta que a produção traz, viu? Enfim, eu acho que da necessidade do momento que eu estava, mas também da necessidade do mercado, porque o mercado está crescendo bastante, né? Apesar de ter bastantes síndicos e tudo mais, mas... Quem está dentro consegue ver um síndico que é bom e um síndico que não é bom. Isso eu não estou falando de ser um orgânico ou um profissional. Mas quem está fazendo a gestão na prática. Exatamente. Então, assim, eu vi da necessidade, depois que
entrei a fundo mesmo, né, na sindicatura, eu vi a necessidade. Essa necessidade de ter pessoas capacitadas, pessoas profissionais, para tocar o negócio. E assim, Aline, tem muita gente que conhece a Aline síndica, a Aline da Bem Perto Soluções, mas quem é a Aline fora do trabalho, no dia a dia? Olha, outra pergunta difícil. E a Aline é uma pessoa... Meu Deus. Por que é tão difícil, né, a gente... Falar da gente na terceira pessoa, né? A gente se definir, é muito difícil isso. Mas, enfim, a Aline é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa tranquila, apesar dos meus familiares que vão assistir depois não achar, mas eu me acho uma pessoa tranquila. E, enfim, eu sou uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito parceira. E eu acho que essa é a palavra. Eu sou uma pessoa parceira. Não sou aquela pessoa, aquela amiga de estar sempre na tua casa, sempre falando... Mas na hora que precisar, a Aline com certeza está lá. Com certeza. E Aline, voltando a falar um pouco do mercado condominial, para você, seu ponto de vista, o que ainda precisa se desenvolver para que a nossa área cresça mais? Olha, eu vou dizer um problema que está acontecendo assim com a gente. A questão da orientação, porque como que eu vou explicar? Muitas pessoas estão comprando o seu primeiro imóvel, né? As pessoas que não me conhecem, eu vou dizer o nicho do meu negócio. Nós trabalhamos com condomínios populosos, condomínios populosos. Então, assim, a entrada, a compra é mais fácil, né? As pessoas conseguem comprar mais fácil. E daí, são pessoas que estão comprando o primeiro imóvel, nunca moraram em apartamento, não sabe como funciona. Vão se deparar com regras, direitos e deveres a serem seguidos. A pergunta mais simples. Por que eu não posso colocar um calçado na minha porta, no meu tapete? Não sabe da legislação que tem, do Corpo de Bombeiros e tudo mais. Então, assim, são pessoas que não são orientadas, né? Não são pessoas que sabem das regras, não sabem das leis, não sabem... por que o cachorro está andando no elevador? Não sabe que tem uma legislação estadual que não proíbe mais. Inclusive, o Dr. Wander, que é um grande palestrante, professor, eu tenho o privilégio de o conhecê-lo, ele acabou de lançar um livro agora, a Cartilha para os Condôminos. É um livro trazendo orientações para as pessoas que vão morar pela primeira vez em condomínio. Não lembro agora o tema do livro, mas com certeza minha produção vai procurar, vai colocar aqui embaixo. Vai colocar aqui na legenda, no Instagram, quando nós formos compartilhar esse rio. Eu quero, porque assim, nós já... num condomínio que a gente foi eleito agora recente, acho que em janeiro, inclusive até da gestão de vocês, uma das coisas lá que o conselho pediu foi justamente isso. Uma das primeiras coisas das atividades que nós fizemos foi uma cartilha de boa convivência, com as principais regras do regimento e tudo mais da convenção, para poder informar os condôminos, justamente isso. As pessoas esquecem que quando chegam para morar em condomínio tem os direitos, tem os deveres, e a raiz do próprio nome já diz, condomínio é um domínio comum de todos. Então, você quando vai para o condomínio, você tem que entender que vai seguir regras e vai seguir também tudo que diz no regimento e na convenção. Não é o síndico que é chato, isso é a legislação para manter a boa ordem. A gente tem que fazer essa educação também. Verdade. A gente tem também esse trabalho, né, da questão de organizar. Porque assim, as pessoas cobram muito, mas... fulaninho não está sendo notificado, não está sendo multado, mas assim, a gente também tem que fazer esse trabalho de educação. Esse trabalho de educação, orientação, porque as pessoas realmente não sabem, desconhecem. E assim, a punição não é simplesmente, sei lá, notificar e multar. Eu entendo que para a coletividade é que o problema não se repita. E o que eu vejo muito, sabe o que é nos bastidores? Os condôminos querem saber se eu fui notificado mesmo. Sendo que a própria Lei Geral de Proteção de Dados não nos permite divulgar, não vai ter um rol, aqui os tantos notificados do mês, e fico ali mais na realidade do intuito da fofoca, me permita dizer, do que propriamente de entender se organizou ou resolveu. Sim,
Inclusive, você já adiantou, eu ia falar justamente isso, que os condôminos, eles cobram realmente um relatório de notificações do jurídico e tudo mais, se aquela unidade foi notificada, enfim. Mas, assim, como você falou da lei da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode disponibilizar todas as informações, mas fica difícil para o síndico, né? É desafiador. Mas a minha produção sempre traz aqui uma curiosidade dos convidados. No meio dessa rotina toda, para aliviar, o seu hobby é fazer crochê? Olha, eu amo artesanato. Caramba, é mesmo? Tudo que é feito à mão é minha paixão. Então, assim, eu já pintei, já fiz pintura, já fiz... Pintura de quadro, crochê, escultura? Tecido. Caramba, é mesmo? Eu pintava tecido. Ei, deve ser relaxante, assim, é um extremo, viu? Olha, é demais. Mas o crochê, eu faço roupa. Tem noção? Eu já fiz roupa e tudo. A gente convive diversas vezes, tem alguns condomínios que nós prestamos serviço, nos encontramos muito nos eventos, e eu jamais imaginei essa curiosidade. É por isso que, mande o seu síndico aqui pro podcast, que é para descobrir o hobby dele. Meu marido fala que eu não tenho muita paciência, né? Mas para fazer crochê tem que ter paciência. Mas é comum o marido e a esposa sempre ter essa referência, até porque conhece todos os nossos lados, né? Então acaba que às vezes, você não é paciente, mas isso é comum. Repete-se em todos os lares. É muito bom fazer crochê, eu gosto. E eu vejo que você falando, eu disse que a gente se encontra muito nos eventos. Hoje eu tenho visto assim que a Bem Perto é uma empresa que realmente está perto dos eventos. Vocês participam fortemente. O que tem agregado de valor para vocês na gestão no dia a dia e estar presente nesses eventos? Nossa, primeiramente o conhecimento, né? Recentemente a gente estivemos lá no Summit, né? Summit Capital. E foi assim, eu até brinquei, né? Quem estava lá, que realmente foi um divisor de águas na nossa empresa, principalmente, porque o que foi ensinado lá sobre gestão, sobre comercial e tudo, assim, abriu um leque na minha cabeça de possibilidades de atividades que a gente tem que implementar e tudo mais. Apesar da empresa já ser uma empresa, se eu não me engano, são 6 anos que já está no mercado, mas ainda é uma empresa que ainda tem muita coisa para agregar, né? Muita coisa ainda para a gente consolidar enquanto empresa. E foi muito bom, muito. E assim, uma coisa que eu particularmente gosto muito, eu gosto de ir para eventos fora do ramo condominial. Eu acho que eu desconheço e tem outras empresas que fazem essa prática. Por quê? Lá a gente consegue ampliar o conhecimento e trazer para cá, para dentro da nossa área. E foi exatamente o que vocês fizeram ali no Summit, um evento ali espetacular, maravilhoso, que nós, da Sólida, temos o privilégio de estar ajudando ali na questão da segurança e da limpeza. E como você vê, tanto empresário de vários ramos, mas a dica serve para mim, que tem terceirização, portaria remota, serve para o síndico profissional, para qualquer outra pessoa, porque o conhecimento ele liberta. Verdade, verdade. E estivemos lá e tudo mais, nos estandes, falando com as empresas, né? E quando eles perguntavam, qual é a sua empresa? A gente falava, nós somos síndicos profissionais. A pessoa ficava admirada, assim, mas um evento desse tá um síndico. E assim, você vê a diferença, né? Do que a gente pode agregar, né, no nosso profissionalismo, na nossa empresa e para os nossos clientes também. Para você ter ideia, nós fomos agora a Natal para um evento, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, como o nosso nicho, ele é um nicho muito pequeno, por maior que esteja crescendo, você pega os grandes influencers hoje do ramo condominial, vou usar a internet como referência, tem 27 mil seguidores, 30 mil seguidores, e você pega qualquer outra influência de uma área empresarial, do que for, bate 100 mil seguidores assim, muito rápido. Estou falando de gente técnica, não de trend ou coisa do tipo. Então, como o nosso segmento ainda tem muito a crescer, a amadurecer, viu? Muito, muito mesmo. Só que nem tudo é conhecimento, o conhecimento na prática vale muito a pena. Como é que você lida com os conflitos, ou todo o time da Bem Perto Soluções, com os conflitos internos nos condomínios? Olha... Eu sei que não é uma receita de bolo. Não, assim...
o síndico hoje, em relação aos conflitos, né? A gente está mais na parte da mediação. Mediação de um condômino e outro e tudo mais. Mas, assim, sempre buscando atender, né? Atender os dois. A gente busca uma melhor conversa, a gente busca marcar uma reunião e tudo mais. Até alguns conflitos também que não são nem de responsabilidade do condomínio, né? Porque nós estamos lá representando o condomínio. Mas a gente faz essa escuta, essa primeira escuta e tudo mais. A gente marca uma reunião e conversa, né? Primeiro ponto. Mas aí, se eles não quiserem resolver, aí vão para as vias de fato. E hoje, o maior desafio do gestor condominial tem sido mediação de conflitos. Olha, sim, porque a primeira coisa que a gente já conversou aqui antes é sobre o conhecimento, né? Então, assim, apesar do síndico, aquele síndico preparado, o síndico orgânico também, mas é muito difícil porque você não quer se indispor com ninguém, entendeu? E o condômino também, ele vem procurar a gestão justamente por isso, porque ele não quer se indispor com o vizinho dele. E às vezes ele quer usar o síndico como escudo. Calma, ele vai me proteger aqui, vou me blindar e vou deixar o síndico resolver a situação, que às vezes muitas delas nem é de incumbência da função. Não, a maioria não é. A maioria não é e a gente ainda é cobrado quando não resolve. E isso não é só também sobre conflito entre condôminos, mas, assim, como até comentei aqui, e também, voltando mais para o lado do condomínio, a questão da construtora, né? Nós pegamos implantações, então temos 3 condomínios em implantação ainda, nesse prazo de garantia e tudo mais de construtora. E muitos dos problemas, às vezes, acontecem problemas difíceis de construção, problemas mesmo de infiltração e tudo mais. E eles vêm cobrar do condomínio que o condomínio resolva, mas o problema não é nosso, o problema é da unidade interna, a competência é deles. Um caso recente, um condomínio já vai fazer 1 ano agora, então ainda está em garantia. Com vazamento, realmente, todo infiltrado o banheiro da pessoa. E aí a gente foi fazer a mediação, né, no meio de campo e tudo mais, com a construtora. Só que aí o morador, a construtora, ele abriu o chamado e tudo mais, a gente fez a orientação, mas a construtora não resolveu de imediato, porque realmente era algo assim, muita água mesmo, e tinha que ser aquela resposta imediata. Mas daí a construtora não deu resposta e ele ficou cobrando o síndico. E chegou um momento que a gente não tinha mais resposta para ele, porque a gente não tinha o que fazer. Chegou um momento lá que o Leandro marcou uma reunião com ele, e eu estava até nesse dia no condomínio. O morador chegou muito alterado mesmo, e vai daquela coisa, né? O profissionalismo do síndico, para não receber a grosseria, pensar... A inteligência emocional, a terapia tem que estar em dias. Resolver da melhor forma. Aí a gente foi no apartamento dele, verificou e tudo mais. Ligamos para a construtora enviou um técnico lá e a gente conseguiu resolver. Mas, assim, como eu te falei, problemas que não competem à gestão. Exatamente. O problema não é nosso, mas o morador queria que a gente resolvesse. Inclusive, vamos falar um pouco sobre o seu casamento. Você falou agora do Leandro. Ele, inclusive, já esteve aqui no podcast. Acho que foi o quarto ou foi o quinto convidado, bem no começo. Como é trabalhar e dividir a vida profissional e a vida pessoal, o casamento? Dividir a vida e estando ali praticamente 24 horas juntos. Olha, nem sei se isso pode ir no ar, mas é muito louco. Não, mas assim, é bem complicado, na verdade, porque, como você disse, 24 horas, né? A gente está 24 horas respirando condomínio, 24 horas falando de condomínio, falando de problemas. Mas, assim, uma das minhas qualidades, né, como eu falei antes, parceria. E eu vejo isso muito no nosso casamento, né? Importante demais. Até uma conversa fora dos bastidores, né? Nossa, a gente comentou que nós nos casamos muito jovens. Então, o crescimento, né? Nós crescemos juntos, formamos família e agora na parte empresarial, né? Na parte profissional, estamos juntos também. E tá dando certo.
Inclusive, a minha produção está falando aqui no ponto comigo, que o Leandro é um cara muito romântico, é isso mesmo, é? Olha, ele é mais romântico do que eu. Me disseram aqui, ó, saltou aqui no ponto que ele é muito romântico. Ele é mais romântico do que eu. Ele gosta de preparar algumas surpresas inesperadas. Ele gosta de preparar surpresa, mas ele sabe que eu não gosto de surpresa. Pois eu acho que ele é um pouco desobediente, viu? Eu acho que ele não é muito obediente, não. Ele já preparou alguma surpresa? Mas assim, mas é isso que isso define o Leandro, entendeu? O Leandro, ele não é muito de cumprir regras, não. Ele gosta de me contrariar, essa é a verdade. Verdade. E pelo visto ele te contrariou hoje de novo, viu? Só falta ele aparecer. Porque tem uma surpresa pra você. Entra aqui. Ele aparecer aí. Olha. Ele mandou entregar um buquê de flores pra você, ó. Que bonito. O Leandro, você deixou sua esposa feliz, me colocou na situação complicada. Quando esse episódio for pro ar, que Cristina assistir, vai dizer, você não manda buquê pra mim. E na verdade, eu vou confessar, é a primeira vez que o Leandro manda flores. Porque ele sempre pergunta, você quer isso ou aquilo? Eu falo assim, não, eu prefiro a experiência do que... Eu me identifico com ele. Mas é lindo, amor, obrigada. Então é isso aí, gente. Trabalhar juntos, o casal é um desafio. Você vai ter, ainda tem essa carta aí pra você ler, viu? Não no ar, pra você ler. Não vou ler, não. Oxe. Mas aproveitando todo esse clima romântico, esse clima festivo, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero que você olhe para a sua câmera e diga assim, como é que eu faço para levar Bem Perto Soluções para cuidar do meu condomínio? Olha, boa pergunta, produção. Bom, gente, a Bem Perto Soluções, ela pode ser, nós podemos estar no seu condomínio de que forma? Nosso contato ele é bem fácil, né? A produção pode colocar aqui o contato embaixo? Pode, e teu Instagram já tá junto aqui na bio, tá compartilhado os dois. Perfeito. É bem simples, né? Leandro.bemperto. Então, você consegue encontrar facilmente. E é isso. Manda um alô pra gente, que a gente sempre responde. E bora trabalhar junto. Conversamos hoje com a Aline Vasconcelos, que faz parte da Bem Perto Soluções Condominiais, essa empresa que tem assumido o desafio de vários condomínios em implantação. Eu diria que é a fase mais importante no ramo condominial, que vai refletir muito para o futuro do seu condomínio. Descobrimos que ela é apaixonada por crochê, tem esse hobby, muita concentração e equilíbrio para fazer o crochê e também para gerir o teu condomínio. Mas nós queremos ouvir a sua história, síndico, síndica. Vem aqui no Conecta Síndico, vem mostrar o que você está fazendo e revolucionando o mercado condominial. E nos encontramos no próximo episódio de Bora Conectar!